Em Sorriso, no Mato Grosso, tem uma história que os mais velhos contam com cuidado. Não porque seja triste, mas porque é do tipo de coisa que a gente conta devagar para não perder nenhum pedaço. É a história de um homem que tinha tudo que o dinheiro compra e usou esse tudo para humilhar quem não tinha nada. E que descobriu, do jeito mais duro que existe, que a vida tem uma memória mais longa que a de qualquer homem que andou por cima dos outros. Mas antes de chegar no fim, que é a parte que todo mundo quer ouvir, é preciso contar o começo. E o começo começa com chuva. Era março de 2003. Março, no Mato Grosso, é o mês em que o cerrado respira. A soja já estava colhida nos talhões grandes, o rio Teles Pires estava cheio e barrento, e as estradas de terra viravam barro vermelho que grudava na roda e não largava mais. Sorriso, naquela época, já era uma cidade que cheirava a dinheiro. Não o dinheiro velho de fazenda de gado, mas o dinheiro novo, rápido e barulhento da soja que tinha chegado no Mato Grosso nos anos 90 e transformado tudo em menos tempo do que qualquer um esperava. Tinha caminhonete importada no posto, piloto de avião agrícola bebendo cerveja no bar do centro, corretor de grãos negociando safra no celular na calçada, como se o mundo inteiro fosse uma bolsa de valores ao ar livre. Era um mundo em que quem tinha terra e tecnologia ficava rico rápido, e quem não tinha ficava do lado de fora olhando. Eusébio Marra não tinha soja. Tinha um sítio de 42 hectares que o pai havia deixado na beira de uma vicinal a 23 quilômetros do centro, onde criava um pouco de gado, plantava milho e arroz para consumo e arrendava os fundos do terreno para um vizinho plantar soja por um valor que mal cobria as despesas do ano. Não era rico, não era pobre. Era o tipo de homem que vive na linha fina entre os dois, onde qualquer coisa fora do lugar pode fazer o chão escorregar. Naquele março, o chão escorregou. Cirlei, a mulher dele, tinha dado entrada no hospital 3 semanas antes com uma pneumonia que teimava em não melhorar, e as despesas médicas tinham comido o dinheiro do arrendamento antes mesmo de ele cair na conta. Quando Eusébio fez a conta do mês, faltavam R$ 2.000 que ele não tinha e que precisaria ter em 10 dias, ou o contrato vencia e ele perderia o arrendamento. R$ 2.000 em 2003, para um sitiante de 42 hectares, era uma montanha. Foi nessa situação que Eusébio Marra colocou o chapéu de couro, o do pai, de abas largas e couro escurecido pelo tempo. Engomou a camisa e foi até a mansão de Valdomiro Caixeta pedir 30 dias de prazo. Valdomiro Caixeta tinha chegado em Sorriso em 1987, quando a cidade ainda era Nova Sorriso e tinha mais mosquito do que habitante. Veio do Paraná com uma Kombi, uma esposa, 2 filhos pequenos e uma história de origem que contava diferente para cada pessoa que perguntava. Para uns, tinha vendido uma propriedade em Maringá, para outros, tinha feito dinheiro com gado em Rondônia, para outros ainda, tinha um sócio em São Paulo que bancou a primeira terra. Ninguém sabia ao certo, e com o tempo ninguém mais perguntava, porque Valdomiro Caixeta foi crescendo num ritmo que tornava a origem irrelevante. Quando o resultado é grande o suficiente, a maioria das pessoas para de questionar o ponto de partida. Em 15 anos, havia saído de 200 hectares de mata para mais de 3.000 hectares de soja produtiva. 2 silos próprios, uma transportadora com 22 caminhões e uma casa em Sorriso que os mais jovens chamavam de mansão, mas que os mais velhos, com aquele humor seco do interior que não precisa de explicação, chamavam apenas de o Castelo do Vado. A casa tinha muro alto de alvenaria rebocada de branco, câmera de segurança na portaria e um interfone que a empregada atendia com voz treinada e aquela neutralidade profissional que é, ela mesma, uma forma de dizer que você está do lado de fora e ela está do lado de dentro. Tinha uma piscina no fundo que dava para ver da rua quando o portão estava aberto, e um jardim que um jardineiro vinha cuidar 2 vezes por semana, com ferramentas que custavam mais do que a moto de muita gente da cidade. Valdomiro tinha o costume de receber visita na varanda da frente, uma varanda com colunas de concreto, azulejo português no piso, cadeiras de vime que havia mandado buscar no Rio de Janeiro, e uma mesinha de pedra onde sempre havia uma garrafa de cachaça artesanal de Minas e um copo de cristal. Não porque gostasse tanto assim de cachaça, mas porque o copo de cristal ao lado de uma garrafa cara
Dizia uma coisa sobre ele antes mesmo de ele abrir a boca. Quem conhecia Valdomiro de perto sabia que os 3 anéis de ouro nas mãos não eram enfeite, eram sinalização. O anel do polegar era de ouro 22 quilates, grosso, sem pedra, mandado fazer numa joalheria de Cuiabá, depois de fechar o primeiro contrato de exportação de soja. O do indicador tinha uma pedra vermelha que ele chamava de rubi, mas que ninguém confirmava nem desmentia. O do anelar era a aliança de casamento, mais grossa que o normal. Quando cruzava as mãos sobre a mesa, os 3 anéis ficavam visíveis ao mesmo tempo, e era quase impossível não olhar. Ele sabia disso, gostava disso. Era o tipo de homem que construiu a identidade inteira sobre o que os outros enxergavam nele, e que por isso mesmo nunca havia aprendido a existir sem plateia. Eusébio Marra era o tipo de homem que Valdomiro Caixeta não enxergava quando estava de pé. Não era invisível por ser insignificante. Era invisível por não ser do tamanho que Valdomiro considerava digno de atenção. 42 hectares era o que Valdomiro plantava em 2 talhões laterais, que nem numerava direito nos mapas da fazenda. Um sitiante de 42 hectares que arrendava os fundos para plantar soja era, na lógica de Valdomiro, quase um empecilho. Gente que ocupava terra que podia ser produtiva em outra escala, sob outra gestão, com outro capital. Não que dissesse isso em voz alta. Apenas deixava claro em cada interação que o tempo dele valia mais que o tempo de quem estava na frente. Era a humilhação embrulhada em eficiência. O chapéu de couro de Eusébio havia pertencido ao pai dele, seu Libério Marra, que morreu em 1998, depois de 40 anos arando aquela terra com trator emprestado e boi próprio. Seu Libério havia chegado no Mato Grosso em 1961, quando o estado ainda era quase tudo mata e o governo federal mandava família de colono para ocupar. Tinha derrubado a mata com machado, construído a casa com madeira da própria terra, criado 4 filhos sem escola particular e sem plano de saúde, e deixado o sítio com a escritura em dia como única herança, que era, na escala do que havia saído do zero, uma herança considerável. Eusébio era o caçula dos 4 filhos e o único que havia ficado. Os outros 3 tinham ido para a cidade, Cuiabá, Sinop, Campo Grande, e de vez em quando mandavam algum dinheiro. Mas a terra era de Eusébio porque Eusébio era quem tinha ficado. E ficar, nesse contexto, era uma escolha tão ativa quanto ir. O chapéu de couro era mais do que um chapéu. Era o objeto mais carregado de significado que Eusébio tinha. Não o usava todo dia. Só em ocasião que exigia seriedade. Quando foi registrar a morte do pai. Quando assinou o primeiro contrato de arrendamento. Quando Sirlei teve o Celso e ele foi ao cartório registrar o filho. Para Eusébio, o chapéu era a roupa de domingo do homem que não tem roupa de domingo. Era o único gesto de cerimônia disponível para ele. O único modo de dizer ao mundo, sem dizer em palavras, que o assunto que estava tratando merecia respeito. Celso tinha 12 anos naquela tarde de março. Era um menino sério, de olho vivo, que observava tudo sem comentar. Quando o pai disse que ia na cidade resolver uma coisa, Celso não perguntou o quê. Esperou o pai sair pela estrada, esperou uns 5 minutos e foi atrás. Não por desobediência, mas por aquela intuição de filho que sente quando o pai está carregando peso demais para carregar sozinho. Seguiu pela beira da estrada vicinal até chegar na rua onde ficava a mansão de Caixeta. Ficou atrás do muro branco alto, olhando pela fresta do portão. A chuva havia engrossado. Ele ficou molhando enquanto esperava. E viu tudo. Eusébio esperou na portaria por quase 20 minutos antes de o interfone ser atendido. A chuva começou fraca e foi engrossando enquanto ele esperava. Começou como garoa e virou uma chuva de março de verdade, densa, barulhenta, que batia na calçada de pedra da mansão e espirrava nos pés. A empregada atendeu com a voz treinada de sempre e disse que o senhor estava em reunião. Eusébio disse que esperava. Mais 10 minutos. Depois o portão abriu. Não de par em par, só o suficiente para ele entrar. E a empregada disse, sem olhar muito para ele, que o senhor o recebia na varanda. Valdomiro estava sentado na cadeira de vime com o copo de cristal na mão, quando Eusébio atravessou o jardim.
Não se levantou. Não fez nenhum gesto de recepção. Ficou sentado com os 3 anéis à vista e aquela expressão de quem está fazendo um favor imenso só de estar acordado. Eusébio chegou na beira da varanda. Não subiu os degraus porque não foi convidado a subir. E tirou o chapéu. O chapéu do pai, encharcado agora, pingando nas pedras do caminho. Segurou com as 2 mãos na frente do corpo. Seu Valdomiro, eu vim pedir um prazo. 30 dias só. A Cirlei está no hospital desde o começo do mês. Pneumonia que não melhora. E as despesas comeram o dinheiro do arrendamento. Eu pago tudo com juros, juro pro senhor. Só preciso de um prazo, disse Eusébio. Valdomiro ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para o jardim molhado. Depois para o copo de cristal. Tomou um gole devagar. Colocou o copo na mesinha com um som que foi audível mesmo com a chuva caindo. Quando olhou de volta para Eusébio, havia um sorriso no rosto. Não um sorriso de gentileza, mas aquele sorriso específico de quem vai dizer uma coisa que vai machucar e já sabe disso antes de abrir a boca. Eusébio, deixa eu te explicar uma coisa que você deveria já saber. Eu faço negócio com produtor. Não faço negócio com quem tem desculpa. Todo mundo tem mulher. Todo mundo tem conta de hospital. Isso não é problema meu, é problema teu. Você assinou um contrato. Contrato tem data, disse Valdomiro. Eusébio não respondeu de imediato. Valdomiro continuou, mais devagar ainda, como quem quer que cada palavra pouse antes de a próxima chegar. Você me aparece aqui de chapéu molhado pedindo prazo como se eu fosse banco de filantropia. Eu sou produtor. Você não pagou no prazo, o contrato vence e eu arrendo para outro. Simples assim, completou. 30 dias, seu Valdomiro. Só 30 dias. Eu nunca atrasei antes, o senhor sabe disso, insistiu Eusébio. Valdomiro se levantou da cadeira devagar, com a dignidade calculada de quem sabe que vai fazer uma coisa que vai ser lembrada. Foi até a beira da varanda, olhou para baixo, porque Eusébio estava no nível do jardim e a varanda tinha 2 degraus, e cuspiu no chão. Não era um cuspe de descuido, era deliberado, era para ser visto. Depois olhou para o homem de chapéu encharcado com uma expressão que não tinha raiva nem emoção. Tinha algo pior, que era a indiferença total. Não compro terra de Chorão. E não dou prazo para Chorão também. Pode ir embora, disse Valdomiro. Eusébio colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar, sem pressa, com aquele gesto de quem não vai dar ao outro a satisfação de ver que doeu. Não disse nada, não teve reação visível no rosto. Nem raiva, nem lágrima, nem nenhuma das expressões que o orgulho machucado costuma produzir nos momentos em que é espremido. Virou as costas e foi embora pelo mesmo caminho. Pelo jardim, pelo portão que a empregada abriu sem olhar para ele, pela calçada de pedra, pela rua. A chuva continuava grossa. Ele não correu. Andou no passo de sempre, como se o tempo não pudesse fazer nada mais para ele que já não tivesse feito. Do outro lado do muro, Celso havia visto tudo. Viu o pai tirar o chapéu. Viu o homem gordo cuspir no chão. Viu o pai colocar o chapéu de volta e sair andando na chuva sem se apressar, sem olhar para trás. O menino ficou parado atrás do muro por um tempo depois que o pai já tinha virado a esquina. Não chorou. Não era do tipo. Mas ficou olhando para o portão fechado com aqueles olhos verdes que não entregavam nada por fora, guardando tudo por dentro. Depois saiu pelo atalho que cortava pela beira da lavoura, chegou em casa antes do pai e estava sentado na mesa da cozinha com a lição de escola na frente quando Eusébio entrou pela porta. Eusébio entrou, pendurou o chapéu no prego ao lado da porta, sempre o mesmo prego. Foi até a pia, lavou o rosto, secou com a toalha. Depois sentou na mesa na frente do filho. Ficou em silêncio por um momento. Passou a mão na cicatriz do queixo. O hábito de quando estava pensando em como dizer alguma coisa que precisava ser dita do jeito certo. Você foi atrás de mim, disse Eusébio. Não era pergunta. Celso levantou os olhos do caderno. Fui, respondeu Celso. Viu tudo? Perguntou Eusébio. Vi, respondeu Celso. Eusébio ficou mais um tempo em silêncio. Depois, esquece. Homem passa por coisa assim e toca a vida. Entendeu?
disse Eusébio. Celso disse que entendeu, mas não esqueceu. E Eusébio sabia que não ia esquecer, porque ele também não teria esquecido com 12 anos. Alguns tipos de coisa ficam grudados no peito de um menino e viram parte de quem ele é. Não necessariamente de um jeito ruim. Às vezes o que fica é exatamente o combustível certo para o tipo de homem que ele vai ser. Mas ficam. O contrato venceu. Valdomiro Caixeta arrendou os fundos do sítio de Eusébio para um produtor paulista chamado Rodrigo, que tinha chegado em Sorriso com dinheiro de fazenda de cana e queria expandir para a soja. Eusébio perdeu a renda do arrendamento. Pagou o hospital com o que havia guardado para emergência, vendeu 2 novilhos e ficou no zero. Cirlei saiu do hospital depois de 42 dias. Voltou magra, com uma tosse seca que teimou por mais 3 meses, mas voltou. Naquela noite em que ela chegou em casa e se sentou na cadeira da sala com o terço enrolado no pulso, o hábito de sempre, Eusébio ficou olhando para ela por um tempo sem dizer nada. Depois foi para a cozinha fazer um café. Aquele olhar valia qualquer conta que ele tinha tido que pagar. Os anos seguintes foram anos de reconstrução. Não espetacular, não rápida, mas firme. Eusébio renegociou o arrendamento dos fundos com o paulista Rodrigo por um valor melhor do que tinha com Caixeta. Comprou uma cabeça de gado de cada vez, despachando quando o mercado abria, esperando quando não abria. Plantou milho em área que antes deixava impouso. Fez um segundo curral com madeira que tirou da própria terra. Não havia nenhum salto, nenhuma virada espetacular. Havia apenas o trabalho constante de quem acredita que a terra responde para quem não desiste dela. Celso cresceu ajudando. Aprendeu a dirigir trator antes de ter habilitação, passou as férias escolares no sítio quando os outros meninos iam para a cidade e aos 18 anos foi estudar agronomia em Sinop, a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade. Eusébio pagou a faculdade com o que juntou, parcela por parcela, sem pedir dinheiro para ninguém e sem deixar que o filho trabalhasse de modo que atrapalhasse o estudo. Era a mesma lógica de sempre. Fazer uma coisa certa por vez, no tempo certo, sem atalho que não sustenta. Em nenhum momento nesses anos, dentro de casa, Eusébio Marra falou em Valdomiro Caixeta. Não falou para Cirlei além do necessário. Não falou para os filhos de criação dos vizinhos. Não trouxe o nome em nenhuma conversa de domingo na porta da igreja, nem em nenhum papo de cerca com o vizinho Rodrigo. O episódio da varanda ficou encapsulado numa gaveta fechada da vida dele. Não esquecido, porque essas coisas não se esquecem, mas guardado. Eusébio havia feito, sem articular em palavras, uma distinção que poucos homens conseguem manter. A diferença entre guardar memória e carregar rancor. Rancor é o que envenena quem carrega. Memória é o que informa quem você é. Ele guardou a memória e deixou o rancor secar na chuva daquela tarde. Valdomiro Caixeta não estava vendo nada disso. Nos anos em que Eusébio reconstruía devagar e Celso estudava agronomia em Sinop, Valdomiro estava no que acreditava ser o ápice. 3.000 hectares viraram 5.000. Os 2 filhos, Maurício e Sandro, entraram no negócio na virada dos anos 2000. Maurício era o mais velho, cuidava da parte financeira, tinha estudado administração em Campo Grande e voltado com vocabulário de mercado que o pai usava em conversa, mas não entendia completamente. Sandro era o mais novo, ficava na operação das fazendas, e era o filho que mais puxou o jeito do pai. O mesmo silêncio pesado antes de responder. O mesmo hábito de fazer a pausa valer mais do que a fala. Em 2005, Valdomiro havia sido eleito presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Em 2007, havia sido convidado para jantar com o governador em Cuiabá, um jantar num restaurante caro do qual ele tinha foto emoldurada no escritório. Em 2009, apareceu numa reportagem de revista de agronegócio como um dos 50 maiores produtores de soja do estado, com uma foto na varanda da mansão. A mesma varanda, as mesmas colunas de concreto, os 3 anéis visíveis nas mãos cruzadas. Era o tipo de foto que diz tudo sobre o homem que escolheu para tirar. O que a revista não sabia, e o que quase ninguém sabia, porque Valdomiro era cuidadoso do jeito que os homens que têm algo a esconder são cuidadosos,
era que parte substancial daquela riqueza estava construída sobre contratos de arrendamento adulterados ao longo dos anos. Não era operação sofisticada, era simples e antiga. Contratos assinados com pequenos proprietários por um valor e lançados nos livros da empresa por outro. A diferença ficava num caixa paralelo que Valdomiro usava para pagar propina a fiscal tributário, comprar terra informal de poceiro sem escritura e resolver coisas que não podiam aparecer no balanço. Não era diferente do que muitos faziam na época do Mato Grosso selvagem. A diferença é que Valdomiro havia feito por décadas, com dezenas de pessoas, e havia sempre acreditado que o tamanho do que tinha construído o protegia do que havia feito de errado. Como se a grandeza do resultado lavasse a origem. Maurício sabia, Sandro sabia também, mas fingia não saber, que é o tipo de coisa que um filho faz quando precisa acreditar que o pai é de um jeito. E havia algo nesse saber compartilhado, e nunca dito, que criava entre os dois irmãos uma tensão que nenhuma conversa de negócio conseguia dissolver completamente. Em 2011, quando o casamento de Maurício começou a desandar, a mulher levou para o advogado da família em Cuiabá alguns documentos que havia encontrado numa gaveta do escritório em casa. Não por maldade, disse ela depois, por proteção própria. O advogado abriu um envelope. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que aquilo precisava de atenção. Em 2013, a Receita Federal abriu uma investigação administrativa sobre as empresas de Valdomiro Caixeta. Não foi dramático. Sem algemamento, sem câmera de televisão, sem nada que a cidade visse de fora. Foi uma carta registrada, depois outra carta, depois uma notificação de auditoria. Valdomiro contratou o melhor escritório de advocacia tributária de Cuiabá. O escritório era bom, segurou por 2 anos, apresentou recursos, pediu prazo, negociou com a autoridade fiscal. Mas quando a investigação virou processo administrativo e o processo virou ação penal, o problema real apareceu. A holding familiar que Maurício havia ajudado a estruturar, pensando que estava protegendo o patrimônio, virou a armadilha. Porque a holding concentrava tudo numa estrutura única, e quando a estrutura começou a ser desmontada por ordem judicial, não havia como separar o que era de um sócio e o que era de outro. Sorriso é uma cidade de interior de 50 mil pessoas. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas com aquela discrição de quem não comenta em voz alta porque nunca se sabe quando a roda vira e você precisa do vizinho. A queda de Valdomiro Caixeta aconteceu nos corredores antes de acontecer no cartório. No comentário entre produtores no café da cooperativa, no olhar do gerente do banco que começou a atender com menos pressa, na festa do sindicato de 2015, em que Valdomiro apareceu e percebeu que as pessoas cumprimentavam, mas não puxavam conversa. Essas são as primeiras quedas. As sociais. A financeira vem depois, mas as sociais doem primeiro porque você sente antes de poder provar. A holding tinha 5 empresas no papel. 3 foram bloqueadas na primeira ordem judicial. A transportadora, que estava no nome de Sandro, foi separada numa negociação que o advogado chamou de acordo de boa-fé, mas que na prática significou que Sandro salvou o que era dele em troca de colaborar com a investigação sobre o pai. Essa foi a parte que Valdomiro nunca disse em voz alta, mas que ficou no peito como a coisa mais pesada. Não a perda das fazendas, não a perda dos silos, mas a ideia de que o filho havia assinado um papel do lado oposto. Que o nome dele estava num documento que ajudou a afundar o pai. Sandro foi para Campo Grande pouco depois e parou de atender o telefone. Eusébio soube do processo pelo noticiário regional de Cuiabá. Uma nota pequena de 2 parágrafos que apareceu na televisão numa tarde de semana. Cirlei estava na sala com ele quando passou. Eusébio ficou olhando a tela por um momento depois que a nota terminou. Cirlei não disse nada. Ele também não. Ela passou o dedo no terço do pulso, o hábito de sempre, e depois foi para a cozinha buscar o café. Algumas coisas não precisam de comentário. A vida tem uma contabilidade própria, e às vezes ela acerta as contas sem precisar que ninguém fique esperando na janela. A sentença saiu em 2017. Foi extensa, técnica, e resultou no bloqueio judicial de todos os ativos registrados nas empresas da holding, o que na prática incluía as fazendas,
os 2 silos, as contas empresariais e 3 imóveis comerciais que Valdomiro havia comprado em Sorriso nos anos de vacas gordas. A casa, por ser bem de família com documentação em dia, ficou fora do bloqueio. Mas a casa, sem as fazendas e sem a renda, era apenas um tamanho grande demais para um homem que agora pagava advogado com o que havia sobrado de conta pessoal. Maurício havia assinado um acordo de colaboração em troca de pena reduzida, o que significou que a parte maior da conta ficou com o pai. Sandro havia desaparecido para Campo Grande. Valdomiro tinha 72 anos quando a sentença saiu. Estava gordo ainda, mas diferente. Gordo de outro jeito, sem a solidez de antes, como se a gordura tivesse ficado, mas a estrutura que a sustentava tivesse cedido por dentro. Os anéis de ouro ainda estavam nas mãos naquele dia no corredor do Fórum de Cuiabá. Mas o advogado que estava do lado disse em voz baixa que, dependendo dos próximos passos da execução, os bens pessoais podiam ser alcançados também. Valdomiro ouviu aquilo sem reagir visualmente. Entrou no carro. Um Hilux que estava no nome da esposa e por isso não havia sido bloqueado, e pediu para ser levado para casa. A esposa, Dona Geralda, tinha 70 anos e uma saúde que piorava desde 2014. Ela havia entendido o suficiente para saber o resultado. Estavam, na velhice, quase na mesma situação em que tinham chegado ao Mato Grosso 30 anos antes, com a diferença de que agora tinham 70 anos e não tinham a energia que se tem com 40. Geralda foi ficando doente de um modo que os médicos chamavam de estresse crônico, mas que as pessoas do interior chamam pelo nome certo: quebrou por dentro. Morreu em 2019, 2 anos depois da sentença, antes de ver o fim do processo de execução. Valdomiro vendeu a casa em 2020. Não porque foi obrigado judicialmente. Porque sem Geralda, sem dinheiro, sem filho por perto, a casa de mansão era um tamanho que não cabia mais na vida que havia sobrado. Mudou para um apartamento de 2 quartos num prédio pequeno na beira da BR-163. E foi aí que a cidade, que havia ficado discreta durante a queda, começou a notar coisas que antes não havia notado. A forma como ele andava na calçada do centro, sem que ninguém parasse para conversar. O modo como entrava no mercado sem que ninguém se levantasse da cadeira. Em Sorriso, a memória de queda é longa. Não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque em cidade pequena de interior, onde todo mundo se conhece pelo nome e pela terra que tem, a posição de cada um é parte da paisagem coletiva. Quando a paisagem muda, todo mundo nota. E quando um homem que foi o maior de uma cidade de repente se torna um velho de apartamento na beira da rodovia, isso muda a paisagem de um jeito que as pessoas não sabem exatamente como processar, e então ficam quietas, que é a resposta padrão do interior para aquilo que não tem resposta certa. Valdomiro vivia do que havia sobrado, uma aposentadoria rural pequena, o aluguel de um galpão comercial que havia ficado no nome dele de um modo que os advogados de execução não conseguiram alcançar, e da ajuda irregular de Maurício, que havia reconstruído uma vida pequena em Cuiabá e mandava alguma coisa todo mês, mais por obrigação filial do que por qualquer sentimento mais quente. Sandro não dava sinal. A diferença entre ter 3.000 hectares de soja e ter uma aposentadoria rural era uma diferença de mundo inteiro. Era a diferença entre acordar e pensar no que vai expandir e acordar e pensar se o mês fecha. O que as pessoas que o conheciam de antes mais estranhavam era o silêncio. Não o silêncio de quem está em paz. O silêncio de quem ficou sem argumento. Valdomiro havia construído a identidade inteira sobre a voz. O peso das palavras, a pausa calculada antes de responder, o comentário que rebaixava devagar. Sem o contexto que dava peso a essa voz, sem a terra, sem os silos, sem os anéis que sinalizavam posição, a voz havia perdido o instrumento. Não havia mais nada que fizesse a pausa parecer sabedoria em vez de hesitação. O homem que havia aprendido a falar devagar, porque sabia que os outros esperariam, agora falava devagar e os outros simplesmente iam embora. Era a mesma técnica, sem a estrutura que a tornava funcionar. Havia noites, no apartamento pequeno da beira da rodovia, em que Valdomiro ficava sentado na cadeira da sala com a televisão ligada sem assistir.
O movimento dos caminhões da BR-163 dava um ruído contínuo que entrava pela janela. Um ruído que, em outro tempo, teria sido o ruído de mercado, de circulação de grãos, de dinheiro em trânsito. Agora era apenas barulho. Às vezes ele olhava para as mãos. Os 3 anéis continuavam lá. Eram a última coisa que havia guardado do que havia sido. E ele sabia, sem admitir em voz alta, que havia uma possibilidade real de que em breve precisasse se decidir sobre eles de um jeito diferente. Não como ornamento, mas como recurso. Naquela tarde de outubro de 2023, Valdomiro Caixeta estava na beira da BR-163 com o paletó bege, agora com mancha na lapela e botão faltando na manga, tentando parar um carro. A bateria do Gol que havia comprado com o que sobrou havia morrido numa curva sem sombra, a 6 quilômetros do posto de combustível mais próximo, e o celular estava sem sinal. 78 anos, sozinho na beira de uma rodovia federal no Mato Grosso, debaixo de um sol de outubro que não perdoa ninguém. Havia uma ironia geográfica nisso que ele não havia pensado, mas que era real. A BR-163, que cortava Sorriso ao meio, era a mesma estrada por onde os caminhões da transportadora dele haviam rodado por 15 anos, carregando grão da fazenda para o Porto do Sul. Ele tinha fotos antigas disso. Os caminhões com o logo da empresa na lateral, enfileirados no pátio. Guardava as fotos numa caixinha de sapato debaixo da cama. Os carros passavam sem parar. Não era malvadeza. Era o reflexo de quem dirige em rodovia federal e vê um homem no acostamento. A desconfiança automática do tempo em que parar para desconhecido tem risco. Valdomiro entendia isso racionalmente. Mas havia algo no ato físico de estender o braço e ver o carro acelerar que produzia uma sensação que não tinha nome adequado. Uma humilhação específica, sem palavras, sem rosto visível, porque o motorista já havia passado quando a humilhação chegava. Havia 40 minutos assim. Braço levantado, carro passando, braço baixando. O sol batendo direto na calva, porque o paletó não tinha chapéu correspondente. Depois de uns 40 minutos, uma carreta parou. O motorista era um rapaz de uns 30 anos com boné da cooperativa que deu carona até o posto sem fazer perguntas. No posto, Valdomiro pediu um copo d'água no balcão da lanchonete e perguntou se podia usar o telefone fixo. A moça do caixa disse que podia. Ele ligou para Maurício em Cuiabá. Maurício disse que mandava um mecânico, mas que levaria no mínimo 2 horas. Valdomiro disse que tudo bem e agradeceu. Desligou. Ficou parado um momento segurando o telefone fixo que a moça havia empurrado para o lado dele. Depois o devolveu, foi até uma mesa de plástico no fundo da lanchonete e sentou. Não pediu comida porque estava calculando o que tinha no bolso. Tinha pouco, e com o mecânico vindo ainda teria que pagar a visita. Ficou com o copo d'água na frente. O cheiro da lanchonete era de fritura e café velho. Um caminhoneiro num canto assistia vídeo no celular com o som alto. Uma família com criança pequena ocupava outra mesa. Ninguém olhava para ele. E havia nesse não olhar uma diferença enorme do não olhar que ele havia conhecido antes, quando era o maior e as pessoas não olhavam porque já sabiam quem era. Agora não olhavam porque simplesmente não havia nada para notar. Naquela mesma semana, sem que ninguém tivesse planejado, sem qualquer coincidência orquestrada que as histórias inventadas precisam, mas as histórias reais dispensam, Celso Marra estava em Sorriso resolvendo a papelada de uma compra de terra. Aos 32 anos, Celso havia construído uma operação própria de 380 hectares, sem herança além do sítio do pai, sem sócio rico, sem dívida que não pudesse olhar no olho. Tinha 4 funcionários fixos, contrato com uma cooperativa de exportação em Rondonópolis e uma Hilux preta que havia comprado no ano anterior, paga à vista depois de uma safra boa. Não era grande pelo padrão de Sorriso, onde havia operações de 10.000 hectares. Era sólido de um jeito que não quebra quando a chuva não vem, do jeito que o pai havia ensinado pelo exemplo, que era o único jeito que durava. Eusébio tinha 72 anos e ainda andava pelo sítio todos os dias, mais devagar do que antes, mais presente, conferindo a cerca da manhã, olhando o gado, conversando com o funcionário que Celso havia contratado para ajudar nos últimos 2 anos.
A cicatriz no queixo estava mais funda, com a pele afrouxada pela idade. O chapéu de couro ainda estava no prego ao lado da porta, onde havia estado desde sempre. Celso ia toda semana no sítio. Levava alguma coisa, ficava para almoçar, ajudava no que precisasse. Na semana anterior, Eusébio havia mencionado de passagem, enquanto tomavam café na varanda, que tinha ouvido falar que as coisas tinham ficado feias para o pessoal do Caixeta. Disse isso sem satisfação e sem amargura, do mesmo modo que dizia que o preço do milho tinha subido ou que o vizinho tinha vendido um trator, como fato. Celso não respondeu. Apenas serviu mais café no copo do pai. A papelada, em sorriso, havia demorado mais que o esperado. Burocracia de cartório que no interior sempre tem um passo extra que ninguém previu. Eram quase 3 da tarde quando Celso saiu do cartório com o envelope de documentos embaixo do braço. Havia pulado o almoço por conta da demora e estava com fome de verdade. Pegou a caminhonete, entrou na BR-163 em direção ao sítio. Uns 20 quilômetros depois do centro, parou no posto de sempre para abastecer. Enquanto o frentista colocava combustível, Celso entrou na lanchonete para um café e alguma coisa para comer. Foi no balcão, pediu, ficou esperando. E enquanto esperava, varreu o salão com o olhar. Hábito de quem cresceu no interior, onde todo lugar pode ter alguém conhecido ou alguma coisa que precisa de atenção. Foi assim que viu o velho sentado no fundo, numa mesa de plástico, com um copo d'água quase vazio na frente. Sozinho. O paletó bege surrado. Os óculos fora do rosto, em cima da mesa. Celso demorou alguns segundos para reconhecer. Eram 20 anos, e o homem estava diferente não só pela idade, mas por um outro tipo de diferença. A de alguém que perdeu o tamanho que ocupava no mundo. Mas os 3 anéis de ouro nas mãos eram inconfundíveis. Celso ficou parado no balcão, o café chegando na sua frente, olhando para aquela mesa do fundo. Celso ficou parado no balcão por um momento com o café na mão, depois de reconhecer Valdomiro Caixeta. Havia um pensamento que era simples e direto. O velho estava sozinho, estava claramente sem comer, estava numa situação que qualquer pessoa com o olho via. E havia outro pensamento mais fundo, que não era sobre o velho. Era sobre aquela tarde de chuva de 2003, sobre o muro branco da mansão, sobre o pai com o chapéu encharcado nas mãos, sobre o cuspe no chão, sobre a frase que havia ficado gravada no peito com a precisão das coisas que se ouve no momento errado. Não compro terra de chorão. Ele tinha 12 anos naquele dia. Tinha chovido na camisa xadrez que estava usando e ele havia ficado ali, no frio da chuva, parado atrás do portão, vendo. Celso não era homem de rancor. Não era que havia perdoado ou esquecido. Era que havia entendido, ao longo dos anos e com o exemplo do pai, que rancor é o único veneno que mata quem bebe, não quem serviu. O pai havia provado isso em silêncio por 20 anos, construindo sem olhar para trás, sem fazer da humilhação o combustível das suas decisões. E havia chegado aonde havia chegado exatamente por causa disso, não apesar disso. Celso havia herdado essa compreensão não por palavra, mas por observação. Por ter visto como o pai saiu da varanda naquela tarde de março, chapéu na cabeça, passo normal, sem correr, sem olhar para trás. O que estava sentindo agora não era a satisfação de ver o ricaço caído. Essa seria uma resposta pequena demais para 20 anos. Era algo mais estranho e mais difícil de nomear. A sensação de estar diante de um momento que a vida havia colocado no caminho sem aviso, e a pergunta não era se ia agir, mas de que jeito. E havia apenas um jeito que fazia sentido com quem ele era. Chamou a moça do balcão e pediu um almoço completo para ser levado na mesa do fundo. Aquele senhor ali, disse, indicando com o queixo. A moça olhou de volta para ele e perguntou se ele conhecia o senhor. Celso disse que era uma pessoa que o pai havia conhecido anos atrás. Não disse mais nada. Pediu também um suco de caju e a sobremesa que tivesse. Pagou tudo antes da moça sair com a bandeja. Depois pegou o café e foi até a mesa do fundo. Valdomiro levantou os olhos quando os passos pararam na frente da sua mesa. Não reconheceu de imediato. A idade embaralha os rostos que ficaram lá atrás. Viu um homem jovem, camisa de trabalho,
mãos calejadas, olhos verdes, que ficou parado de pé, olhando com uma expressão que não era agressiva, mas também não era neutra. O jovem puxou a cadeira do outro lado e sentou. Valdomiro ficou em silêncio, esperando. O senhor não me conhece. Meu nome é Celso Marra, filho do Eusébio Marra, do sítio da Vicinal 43, disse Celso. Valdomiro ficou quieto por um momento. O nome Eusébio Marra havia ficado numa gaveta que ele não abria fazia anos. Havia humilhado tanta gente ao longo da vida que os rostos se misturavam. Era a consequência natural de usar as pessoas como degraus, que você perde a forma individual de cada uma. Mas havia algo no nome Marra, dito assim, naquele contexto, naquele lugar, que fez uma coisa se mover por baixo do silêncio. Não a memória específica ainda. O sentimento chegou antes da memória, como às vezes acontece com as coisas que ficaram mais fundo do que deviam. Eusébio Marra, murmurou Valdomiro devagar, como quem procura dentro. Em março de 2003, meu pai foi até a sua casa pedir um prazo de 30 dias no arrendamento. A minha mãe estava no hospital com pneumonia. O senhor cuspiu no chão e mandou ele embora. Disse que não comprava terra de chorão, disse Celso. Valdomiro não respondeu. Celso continuou com a mesma voz, sem raiva, sem teatralidade, com a precisão de quem está descrevendo um fato que está na memória com a clareza de imagem. Eu tinha 12 anos. Fui atrás do meu pai sem ele saber. Fiquei atrás do muro da sua casa na chuva. Vi o senhor fazer aquilo, acrescentou Celso. A moça chegou com a bandeja. Feijão, arroz, carne de panela, farofa, o suco de caju. Botou tudo na mesa com o cuidado de quem percebeu que interrompeu uma conversa séria e se afastou rápido. Valdomiro olhou para a bandeja. Olhou para o jovem. Havia na expressão do velho algo que não era mais a pausa calculada de sempre. Era o silêncio de quem não tem resposta e não está mais em posição de inventar uma. Em 60 anos de vida adulta, Valdomiro Caixeta havia sempre tido uma resposta. Não necessariamente a certa, mas sempre alguma coisa. Agora havia um jovem do outro lado de uma mesa de plástico de posto de estrada que havia descrito uma cena com uma precisão que não admitia revisão, e não havia nada para dizer. A cena havia acontecido, o menino a havia visto, e o homem que havia cuspido no chão estava ali, do outro lado, recebendo comida paga por aquele menino agora crescido. Pode comer, seu Valdomiro. Não estou aqui para humilhar o senhor. Não é isso que estou fazendo, disse Celso. Valdomiro ficou olhando para a bandeja por um tempo. Depois começou a comer. Devagar, sem dizer nada. Celso não foi embora depois de dizer o que disse. Ficou sentado com o café na mão, os braços sobre a mesa, sem pressa. Valdomiro comia devagar, aquela concentração quieta de quem não sabe quando vai comer de novo, mas que tentava não mostrar. A fome estava presente há horas, mas aceitar aquela comida era aceitar uma posição no mundo que os 78 anos e o paletó surrado já comunicavam sem precisar de bandeja nenhuma, mas que a bandeja tornava concreta de um jeito diferente. Havia uma diferença entre saber que caiu e ser alimentado por quem você humilhou. A segunda é mais funda. Quando o suco de caju chegou, Valdomiro o tomou em silêncio. Depois ficou com o copo na mão e olhou para o jovem do outro lado. Por que você pagou a comida? De verdade, perguntou Valdomiro. Porque vi um homem sozinho sem almoço. É o que meu pai teria feito, respondeu Celso. Seu pai. Depois do que eu fiz, disse Valdomiro. Depois do que o senhor fez, confirmou Celso. Valdomiro ficou em silêncio. Continuou comendo. Lá fora, pela janela da lanchonete, caminhões passavam na BR-163 num fluxo constante. O mesmo fluxo que havia sido em outro tempo a trilha sonora do dinheiro em circulação, e que agora era apenas o barulho de um mundo que seguia sem ele. A soja dos dois lados da pista estava em pleno crescimento de outubro, verde intenso, cheia de promessa que não era mais dele. Seu pai tá bem? Perguntou Valdomiro. Tá. 72 anos. Ainda anda pelo sítio todo dia, respondeu Celso. O sítio ainda é da família? Perguntou Valdomiro. E tenho mais 380 hectares próprios fora o sítio do meu pai, respondeu Celso.
Valdomiro ficou quieto. Comeu o último pedaço de carne. Deixou o garfo em cima do prato com aquele som pequeno de metal em plástico. Ficou olhando a mesa. Naquele momento, com a precisão de chegada que as contas que a vida prepara por muito tempo têm, o peso de 20 anos caiu de uma vez. Não com drama, não com estrondo, mas com a silenciosa solidez das coisas que ficam em pé depois de tudo cair. Quando Valdomiro terminou de comer, ficou com o copo de suco vazio na mão e olhou para o jovem do outro lado da mesa. Havia algo diferente no rosto do velho agora. Não alívio, não arrependimento da variedade dramática que aparece em sermão. Era algo mais simples e mais difícil. Era o rosto de quem está diante de uma conta que sabia que ia vencer um dia e que simplesmente chegou, sem a possibilidade de negociação que ele havia sempre encontrado antes, sem a pausa calculada que dava tempo de encontrar o argumento certo. Apenas a conta ali, sobre a mesa de plástico, ao lado do prato vazio. Eu me lembro do seu pai, disse Valdomiro. Eu sei, disse Celso. Eu fiz aquilo de propósito. Não foi descuido nem mau humor de dia ruim. Eu fiz porque quis, admitiu Valdomiro. Eu sei disso também, respondeu Celso. Valdomiro colocou o copo na mesa. Passou a mão direita no dorso da esquerda. Um gesto sem função. Apenas movimento de quem está com os pensamentos num lugar que as mãos não alcançam. Você foi até lá com o menino na chuva ver o seu pai ser mandado embora. Por que você não foi embora como ele? Por que você ficou atrás do muro? Perguntou Valdomiro. Celso ficou em silêncio por um momento. A pergunta era mais funda do que parecia. Depois respondeu com a mesma voz de sempre. Porque eu precisava entender. Tinha 12 anos e precisava entender como o mundo era. Meu pai nunca teria me contado. Então fui ver, disse Celso. E entendi. Não aquele dia, mas fui entendendo com os anos. O que você entendeu? Perguntou Valdomiro. Que o modo como o meu pai saiu daquela varanda disse mais sobre ele do que o senhor fez. Ele colocou o chapéu e foi embora no passo de sempre, sem correr, sem olhar para trás. Eu aprendi mais vendo aquilo do que aprendi em qualquer outra coisa, respondeu Celso. Valdomiro não respondeu. Os anéis nas mãos pareciam diferentes naquele contexto, não sinalizadores de posição, apenas objetos que um velho carregava e que um dia precisaria decidir o que fazer. Celso ficou mais uns minutos depois disso. Não houve grande discurso, não houve reconciliação com abraço, não houve pedido de desculpa formal com choro. Não era esse tipo de cena e nenhum dos dois era esse tipo de homem. Era uma mesa de plástico numa lanchonete de beira de estrada, um velho e um jovem, e a tensão específica que existe quando dois lados de uma história finalmente estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo. O que havia entre eles não era afeto, era o reconhecimento mútuo de que a história havia chegado num ponto onde os dois sabiam onde estavam e o que havia acontecido. Esse reconhecimento, por si só, tinha um peso diferente de tudo o que havia acontecido antes. Quando Celso se levantou para ir, tirou do bolso da calça o dinheiro que havia sacado no banco pela manhã para pagar cartório, o que havia sobrado depois das custas do cartório e que não havia precisado de todo. R$ 480 em notas dobradas com elástico. Colocou em cima da mesa sem contar, sem cerimônia, sem olhar para o velho enquanto fazia o gesto. Pro mecânico, quando chegar, disse Celso. Valdomiro olhou para o maço de dinheiro. Olhou para o jovem que já estava de pé, a chave da caminhonete na mão. Celso, chamou Valdomiro. O jovem parou. O seu pai criou um homem bom, disse Valdomiro. Celso ficou parado por um segundo com as costas ainda meio viradas. Havia várias respostas para uma frase como essa. Algumas que um homem menos firme teria dito, por menos que fossem, só para preencher o silêncio. Celso não disse nenhuma delas. Virou de frente, olhou para o velho e fez um aceno leve com a cabeça. Não um sorriso, não uma concordância teatral, mas o aceno de quem recebeu uma palavra e a reconhece pelo que vale. Depois virou e foi até a porta da lanchonete. Quando empurrou a porta de vidro, o sol de outubro entrou com aquela força branca que só o sol do cerrado tem nessa época do ano.
A luz pegou no jovem de frente e por um segundo formou um contraluz que cobriu a figura dele inteira. Do fundo da lanchonete, Valdomiro olhou para aquela porta com a luz. Não para o jovem que saía, mas para a luz em si, como se estivesse olhando para uma coisa que havia existido antes e que ele havia deixado passar sem perceber. Na mesa, o maço de dinheiro permanecia onde havia sido deixado. Celso ligou para o pai naquela tarde quando estava na BR-163 de volta para o sítio. A caminhonete rodava na velocidade de cruzeiro e a soja dos dois lados estava verde e alta, aquele verde de outubro que parece mentira de tão intenso. Perguntou como estava, se tinha jantado, se a cerca do pasto de cima havia sido consertada. Eusébio respondeu tudo no ritmo de sempre. Estava bem, tinha jantado cedo. A cerca estava esperando o fim de semana porque havia faltado arame. Celso disse que passava no domingo de manhã para ajudar. Eusébio disse que não precisava. Celso disse que ia do mesmo jeito. Antes de desligar, ficou um segundo em silêncio. Pai, aquele homem, o Caixeta, encontrei ele hoje no posto da 263, disse Celso. A linha ficou quieta por um momento. Depois a voz de Eusébio. Como ele estava? Perguntou Eusébio. Mal, velho, sozinho. Carro quebrado na beira da rodovia sem sinal, respondeu Celso. O que você fez? Perguntou Eusébio. Paguei o almoço dele. Deixei um dinheiro para o mecânico, respondeu Celso. A linha ficou em silêncio por mais tempo que devia, mais longo do que qualquer pausa de má qualidade de sinal. Era o silêncio de um homem de 72 anos que está recebendo uma informação que, de algum jeito, havia esperado por muito tempo. Não com alegria, não com dor, com a quietude de quem reconhece quando uma conta fechou. Depois a voz de Eusébio voltou, mais baixa, diferente. Tá bem feito, filho, disse Eusébio. Celso desligou. Ficou com o celular na mão por um momento, olhando pela janela da caminhonete enquanto a estrada ia pela frente. No banco do passageiro estava o chapéu de couro do pai, o de seu Libério, o de abas largas e couro escurecido. Celso o carregava quando ia visitar o pai. Às vezes levava de volta para o prego e às vezes esquecia na caminhonete. O chapéu estava ali, dobrado com cuidado, o couro gasto e inteiro ao mesmo tempo, que é o jeito que as coisas ficam quando são tratadas com respeito por tempo suficiente. Eusébio Marra ficou com o telefone na mão depois que a ligação caiu. Estava na varanda do sítio. A varanda pequena de concreto que havia construído ele mesmo em 2008, com 2 degraus e uma cadeira de balanço que Sirley havia ganhado de presente de aniversário. O sol estava se indo. O campo ficou daquela cor de ferrugem que o cerrado pega no fim de tarde de outubro, quando a poeira do dia fica suspensa no ar e o sol pinta tudo do mesmo tom alaranjado antes de sumir. As cigarras faziam aquele barulho contínuo, que é o barulho de fundo do interior mato-grossense no calor. Tão constante que quem nasceu ali não escuta mais como som separado, só percebe quando para. Sirley estava dentro fazendo o jantar. O cheiro de arroz vinha pela janela entreaberta. Eusébio ficou sentado na cadeira de balanço com o telefone no joelho e ficou olhando para o campo por um tempo. Tinha 72 anos, a cicatriz no queixo mais funda, as mãos mais gastas, o corpo mais lento, mas aquela presença quieta que sempre havia sido a marca dele estava toda lá, intacta, como se o tempo houvesse gasto o corpo, mas não conseguido alcançar o que estava por baixo. Não havia envelhecido a parte dele que sabia ficar quieto quando precisava. Pensou no filho, no modo como Celso havia contado. Objetivo, sem drama, sem pedir aprovação. Paguei o almoço dele, deixei um dinheiro para o mecânico. Dito assim, era simples. Mas Eusébio sabia o que estava por baixo dessa simplicidade. Sabia o peso que havia no gesto de um filho que havia visto o pai ser humilhado com 12 anos e que havia carregado aquilo por 20 anos dentro de si e que, quando chegou a hora, havia feito a coisa mais difícil que existe. Havia sido generoso com quem não merecia generosidade, não por fraqueza, mas pela força de quem tem clareza de quem é. Esse tipo de clareza não se ensina com palavra. Se passa, por exemplo, devagar,
sem que ninguém perceba que está acontecendo, porque quando está acontecendo, parece apenas a vida sendo vivida. Eusébio balançou a cadeira uma vez. Depois ficou quieto. A cadeira parou sozinha. Cirlei soube pelo filho, não pelo marido. Celso contou no domingo seguinte, enquanto os três almoçavam, a cerca havia sido consertada com o arame novo que Celso havia trazido, o feijão estava na panela desde cedo e havia aquele clima de domingo de interior em que o tempo não corre do mesmo jeito que nos outros dias. Celso contou com a mesma objetividade de sempre. O carro quebrado, o homem na beira da rodovia, o almoço, o dinheiro, a conversa. Não acrescentou emoção que não estava lá. Não escondeu o que havia dito sobre a varanda de 2003. Eusébio comeu ouvindo, sem dizer nada. Cirlei ficou com o garfo parado na mão a certa altura, olhando para o filho. Você falou de 2003 para ele? Perguntou Cirlei. Falei. Achei que devia, respondeu Celso. E ele como ficou? Perguntou Cirlei. Ficou quieto, comeu. No final disse que o meu pai tinha criado um homem bom, respondeu Celso. Cirlei não respondeu de imediato. Passou o dedo no terço do pulso, o hábito de sempre, mais rápido quando estava pensando. Depois olhou para o marido. Eusébio continuava comendo. Come, Cirlei. O feijão esfria, disse Eusébio. Ela comeu. Mas havia uma expressão no rosto dela que Eusébio conhecia bem desde há muitos anos. Não era surpresa, era confirmação. Cirlei havia rezado por aquela situação por quase 2 décadas. Não por vingança. Nunca havia sido por isso, e quem a conhecia sabia disso. Havia rezado por resolução. Pelo encerramento de uma conta que havia ficado aberta sem que ninguém pudesse fechar por força própria. Porque as contas que a vida deixa em aberto não fecham quando a gente quer, fecham quando estão prontas. E havia fechado. Por um caminho que não passava por Eusébio diretamente, mas que só era possível porque Eusébio havia sido quem era naquela tarde de março de 2003, inclusive, e principalmente, no modo como havia saído daquela varanda com o chapéu de volta na cabeça, no passo de sempre, sem correr. Valdomiro Caixeta passou mais alguns anos em Sorriso depois daquele dia no posto. Em 2025, Maurício conseguiu uma forma de trazer o pai para Cuiabá, um apartamento menor, num bairro mais quieto, onde havia assistência perto caso precisasse. A história do encontro no posto não ficou registrada em nenhum documento oficial, mas as histórias do interior não precisam de registro oficial para circular. Precisam apenas de uma testemunha que conta para outra, que conta para outra. A moça do caixa da lanchonete havia contado para o namorado naquela mesma tarde. O namorado havia contado para a mãe. A mãe conhecia gente que conhecia Eusébio Marra. Em 6 semanas, quem morava em Sorriso e tinha mais de 40 anos havia ouvido a história de alguma forma, com algum detalhe errado aqui ou ali, como acontece com toda a história que passa de boca em boca, mas com o núcleo intacto. O filho do sitiante humilhado havia pago o almoço do ricaço caído e deixado dinheiro no bolso do paletó velho. A versão que mais circulou, e que provavelmente é a que vai durar, porque é a que as pessoas escolhem guardar quando têm onde escolher, não começava com a queda de Caixeta, nem com o encontro no posto. Começava com um homem de chapéu de couro encharcado sendo mandado embora debaixo de chuva, e terminava com o filho desse homem saindo pela porta de vidro da lanchonete, com o sol de outubro nas costas, enquanto o velho ficava olhando para o maço de dinheiro sobre a mesa de plástico. Essa é a versão que fica. Porque essa versão diz uma coisa que a vida às vezes confirma e às vezes não. Que o modo como você trata as pessoas quando está em cima fica registrado num lugar que não tem como apagar, e que a altura de um homem não se mede pela terra que tem, mas pelo que ele faz quando tem todos os motivos do mundo para agir pequeno e escolhe agir de outro jeito. Não é regra. Não acontece sempre. Mas quando acontece, é exatamente do tipo de coisa que os mais velhos contam devagar na beira do fogo, e que quem ouve fica em silêncio no final. Não porque não tem nada a dizer, mas porque o silêncio é a resposta certa para algumas histórias. Tem uma coisa que quem é do interior sabe e que quem é da cidade às vezes demora a aprender, que a terra tem memória mais longa que qualquer homem.
O Mato Grosso foi derrubado, queimado, arado, plantado e replantado por pessoas que chegaram com a certeza de que estavam começando do zero e que descobriram, cedo ou tarde, que nenhum chão começa do zero. O cerrado que Valdomiro havia mandado derrubar nos anos 80 para plantar soja era cerrado que havia estado ali por tempo que não cabe em conta de homem, que havia sobrevivido à seca, a fogo, a qualquer coisa que o tempo jogou. As aves que voltaram quando as fazendas dele foram fechadas não sabiam que era a terra dele. Sabiam que era o lugar delas. A terra não pertence a ninguém de um jeito definitivo. A terra empresta e cobra o empréstimo do jeito e na hora que decide, não do jeito e na hora que o homem planeja. Eusébio Marra havia entendido isso antes do pai morrer. Seu Libério havia dito uma vez, enquanto aravam juntos num amanhecer de maio, que terra boa se reconhece pelo que ela aguenta, não pelo que produz. Produção é resultado de ano, de chuva, de insumo. O que a terra aguenta é o que fica. Esse sítio de 42 hectares tinha aguentado 15 anos de meeiro sem escritura assinada a favor dele. Tinha aguentado a morte de Neuza antes do tempo. Tinha aguentado a humilhação de março. Tinha aguentado seca e enchente e tudo o que o Cerrado do Araguaia manda. Ainda estava de pé, com a escritura em dia e o filho de Eusébio com 380 hectares próprios além dele. Tinha aguentado. E o que aguenta é o que fica. O chapéu de couro de seu Libério ainda estava no prego ao lado da porta. Eusébio nunca o tirou, nem quando ia à cidade, nem quando ia ao cartório, nem em nenhuma situação que exigisse seriedade. Havia parado de usar depois que o pai morreu, porque entendeu que aquele chapéu já havia cumprido o que tinha a cumprir na vida dele. Ficou no prego como lembrança, não de tristeza, mas do tipo de coisa que vale a pena lembrar todo dia, que tem homem que passa pela vida inteira sem perder o chapéu, mesmo quando o mundo empurra dos dois lados ao mesmo tempo. No domingo seguinte ao almoço em que Celso contou a história, Eusébio foi ao talhão dos fundos de manhã cedo, antes do sol esquentar, quando o cerrado ainda estava com aquele frescor de madrugada que dura pouco, mas que compensa qualquer coisa. Foi ao talhão que havia sido o primeiro a ser arado quando o pai chegou naquela terra em 1961. O talhão mais próximo da casa, o mais velho, o que o seu Libério havia chamado de a cabeça da terra, sem explicar porquê, mas Eusébio havia entendido com o tempo. A terra estava molhada da chuva de sábado, uma dessas chuvas de outubro que chegam às 4 da tarde com raio e trovão e passam em 40 minutos, deixando o cerrado lavado com aquele cheiro específico de terra úmida e folha molhada, que não existe em lugar nenhum do mundo com a mesma intensidade que no cerrado do Mato Grosso. Eusébio ficou parado na beira do talhão. Não havia necessidade objetiva de estar ali naquela manhã. O plantio estava feito, o talhão estava bem, o gado estava no outro lado do sítio. Mas havia uma necessidade que não é objetiva e não precisa de justificativa, a de estar no lugar certo quando uma coisa fecha. A vida fecha algumas contas em silêncio, e você só percebe que fecharam se estiver presente quando acontece. Ele estava presente. Ficou uns 20 minutos ali, olhando o talhão. O cerrado ao redor estava com aquele verde lavado de manhã depois de chuva. Os pássaros trabalhavam, o bem-te-vi num pé de caju na divisa, o João de Barro voando baixo com barro na boca para o ninho na cerca. Cada um no trabalho que era o trabalho deles. Sem saber que havia um homem de 72 anos olhando e pensando que era exatamente isso. Cada um fazendo o que é o seu, no tempo que é o seu, sem esperar pela permissão de ninguém. Depois virou e voltou para casa devagar, pelo mesmo caminho que o pai havia ensinado décadas atrás. O cheiro de café vinha da cozinha quando chegou perto. Eusébio entrou, pendurou o chapéu, o velho, o de couro, no prego de sempre, e sentou. Sirley colocou o café na frente. Ele agradeceu. Tomou o primeiro gole. Lá fora, o cerrado estava acordando com o sol que chegava devagar. Essa história não tem moral escrita. Não precisa. Quem viveu coisa parecida já sabe o que ela diz sem que ninguém precise escrever. E quem não viveu vai entender da maneira que a vida ensina, que é mais devagar e mais certa do que qualquer explicação que caiba num parágrafo. O que resta dizer, e que não é moral,
é apenas observação de quem viveu tempo suficiente no interior para ver a roda virar mais de uma vez, é que Sorriso guarda histórias assim no barro das paredes velhas, nas estradas de terra que ainda existem entre as vicinais, no jeito que os mais velhos apertam a mão quando se cumprimentam. O Mato Grosso foi construído por gente que chegou com pouco e que, quando a vida empurrou, tinha que decidir que tipo de homem ia ser. E toda cidade desse estado tem um Valdomiro, homem que confundiu tamanho com altura e descobriu que essas são coisas diferentes. E toda cidade tem um Eusébio, homem que saiu debaixo de chuva de um lugar em que foi humilhado e caminhou no passo de sempre. O primeiro você vai ouvir falar enquanto o dinheiro dura. O segundo você vai ouvir falar muito depois que ele for. Se você é do interior, você conhece um Eusébio. Talvez seja seu pai, talvez seja seu avô, talvez seja você mesmo, homem ou mulher que passou por coisa difícil sem perder o jeito de ser, que foi mandado embora de algum lugar que não merecia você e que saiu andando no passo de sempre, porque o jeito que você sai de uma humilhação diz mais sobre você do que a humilhação diz. Esse tipo de pessoa não aparece em revista, não vira notícia, mas fica na terra, fica nos filhos que cria, fica nas histórias que as pessoas escolhem guardar. O chapéu ainda está no prego. Se essa história te tocou, você sabe o que fazer. E se você conhece alguém que precisava ouvir isso hoje, manda para essa pessoa. Às vezes a história certa chega na hora certa, sem que a gente saiba por quê. Mas chega.